meus irmãos, tudo bem com vocês? Então, como eu tinha falado com vocês, aqui os inscritos, as esposas, os esposos que acompanham o canal Ao Deus da Restauração, eu tinha falado que todos os propósitos que eu ia passar num grupo, eu também iria postar aqui no canal para que as esposas que não estão no grupo, para que os irmãos que acompanham o canal também possam participar dos propósitos, né? Então, eu sou a obreira Mônica Santos, administradora do canal Ao Deus da Restauração e também desse canal, né? Então, hoje nós vamos estar iniciando um propósito de oração, onde à meia-noite nós vamos fazer uma oração específica para uma situação, né? Nós vamos pedir a Deus para que Ele venha quebrar toda a força maligna daquelas pessoas que são usadas para que venham influenciar os esposos, as esposas, né, contra a restauração do casamento, ou então pessoas que influenciam o marido, que tem uma influência sobre seu esposo, sobre sua esposa, uma influência do mal, tá? Por que eu vou fazer esse propósito? Por que Deus deu orientação, direção para que nós viemos fazer esse propósito? Eu recebo muitas mensagens de muitas esposas e também de alguns esposos, apesar de eu não acompanhar esposos, homens, mas eu sempre recebo algo, né, que envia lá no meu Instagram, e as esposas, elas falam que a sogra, né, influencia o marido, as cunhadas, tios, amigos, amigas, primas, alguém que tem uma influência sobre seu esposo ou sobre sua esposa, né? Eu tenho uma esposa no grupo que ela me falou que ela não sabe o que é passar um final de semana com o marido, por exemplo, um domingo, porque ela falou que todo domingo a sogra, ela inventa uma situação, ela inventa algo para que no domingo o marido saia de casa e vá estar com ela, né? Ela falou: obreira, eu não sei o que é passar um domingo com meu marido, eu não sei o que é eu fazer um almoço no domingo, fazer um passeio, eu não sei o que é isso, porque a minha sogra, ela todo final de semana, ela faz algo para tirar meu marido de casa, e são várias histórias, são vários, tem esposas que o marido abandonou a família por influências de família, normalmente são familiares, né, parentes e amigos. Então, nós vamos pedir para Deus, e também amantes, a mulher estranha, né? Nós vamos pedir para Deus quebrar a força maligna de todas as pessoas que têm influências, ou que são pessoas que têm influências sobre o seu esposo, sobre a sua esposa, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos iniciar hoje, à meia-noite, durante 7 dias, tá? Nós vamos cobrar de Deus, né? Falar para Deus que nós não aceitamos que uma outra pessoa venha ter influências sobre o nosso marido. Eu não aceito que ninguém venha, que possa dar um conselho, que possa conversar, mas que essa pessoa não venha ter uma influência maligna contra mim, ao meu marido, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar uma folha, nós vamos escrever o nome dessas pessoas, né? Pessoas que você sabe que luta contra teu casamento, que luta para destruir teu casamento, para trazer contendas entre você e teu esposo, ou pessoas que trabalham para que sua restauração não venha acontecer.
Então isso são influências malignas, tá? Todas essas pessoas que estão lutando contra seu casamento são pessoas que são usadas pelo mal. Então são influências malignas. Então nós vamos pedir para que Deus venha quebrar a força dessa pessoa que é usada pelo mal, né? Esse propósito não é contra as pessoas, né? Porque a Bíblia fala que a nossa guerra não é contra o sangue e a carne. Isso quer dizer que a nossa guerra não é contra essas pessoas, mas é contra o que usa elas, para que elas venham influenciar o esposo, para que venha trazer malignidade para o seu casamento, ou trabalhar para que a restauração não aconteça. Então nós vamos pedir para Deus tirar a força que está nessa pessoa, tá? Porque a Bíblia fala, Deus falou que o homem deixa pai e mãe e se une à sua esposa, os dois se tornando uma só carne. Então, se Deus falou que eu e meu marido somos uma só carne, então eu não aceito que uma outra pessoa, mesmo sendo parente, mesmo sendo uma mãe, um tio, um irmão, ou seja lá quem for, eu não aceito que essas pessoas venham ter influências muito mais do que eu, porque eu que sou a esposa, nós somos uma só. Ele tem que ser influenciado por mim. Por isso que nós temos que ser sábia como esposa, porque o marido deve ser influenciado pela esposa e a esposa pelo marido, e não por pessoas de fora, tá? Você não vai fazer oração para que seu marido fique intrigado da mãe ou do tio, do irmão, de um parente, não. Você vai pedir a Deus para que Deus venha tirar essa força maligna que está nessa pessoa, que ela é usada para trazer malignidade para o seu casamento, tá? Porque essa pessoa, ela só age dessa forma porque tem uma força maligna usando ela. Um exemplo, uma mãe, né? O diabo, ele sabe que um filho, ele ama a mãe, ele é apaixonado pela mãe. E o diabo sabe que tudo que aquela mãe fala para um filho, para ele aquilo ali é a verdade. E nem sempre é, né? Então, como o diabo sabe disso, então ele faz o quê? Ele usa a mãe para falar contra a esposa. Ele usa um tio, que o marido é muito apegado. Ele vai usar sempre alguém que o marido ou que a esposa tem um carinho. Então nós vamos pedir para Deus quebrar a força dessa pessoa, tá? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos escrever o nome, à meia-noite nós vamos escrever o nome dessas pessoas, seja mãe, um irmão, um parente, um amigo, amiga, seja lá quem for do seu cônjuge, e você vai escrever no papel. E à meia-noite, nós vamos iniciar hoje, o grupo ao Deus da Restauração vai iniciar hoje esse propósito, à meia-noite. Então nós vamos pegar esse papel, escrito o nome dessas pessoas, e nós vamos orar. É uma oração rápida e objetiva, tá? Porque o poder da oração está na palavra, no que você fala para Deus, no que você pede a Deus. Então nós vamos pegar esse papel, nós vamos colocar na nossa mão e vamos falar: Deus, em nome de Jesus, eu te peço, meu Deus, que o Senhor visite agora essas pessoas, Deus, e que o Senhor venha quebrar toda a força maligna que está nessas pessoas que para usar contra o meu casamento. Meu Deus, que o Senhor venha quebrar agora toda a influência maligna que essa pessoa tem sobre o meu marido ou sobre a minha esposa. Porque, meu Deus, está escrito na tua palavra que eu e meu marido somos uma só carne. Foi o Senhor que disse. O Senhor disse lá na tua palavra
que o homem deixa pai e mãe e se une à sua esposa, os dois sendo uma só carne. Então, meu Deus, eu não aceito que uma outra pessoa venha ter influências sobre o meu esposo. Eu não aceito, meu Deus. Então eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha quebrar, que o Senhor venha, meu Deus, desfazer toda a força maligna que usa essa pessoa. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. É essa oração que você vai fazer a partir de hoje, tá? Para as esposas que vão ver esse vídeo hoje. Então elas vão começar hoje à meia-noite. São 7 dias, tá? À meia-noite. E como esse vídeo vai ficar no canal, então muitas esposas vão ver depois. Não tem problema. O dia que você ver esse vídeo com esse propósito, você vai começar no seu dia, tá? Então são 7 meia-noites, onde nós vamos pedir para Deus quebrar toda a força maligna que usa as pessoas para influenciar o seu cônjuge contra o seu casamento. Pode colocar o nome da amante, principalmente o nome da amante, o nome da mulher estranha, porque ela, quando ela está com o marido, então ela influencia ele, né? Ela influencia ele a não procurar os filhos. Ela é usada pelo mal para influenciar seu esposo. Então você vai colocar o nome de todas as pessoas, você vai parar, você vai pensar quem são as pessoas que têm uma influência sobre o teu esposo, tá? Ou tua esposa, e você vai escrever o nome delas e à meia-noite você vai apresentar para Deus, pedindo para que Deus venha quebrar essa força maligna que está sobre essa pessoa, que essa pessoa não venha mais ter influência sobre o teu esposo. Você, esposa, é que tem que ser influência do seu marido. É você que tem que influenciar teu marido. Você não pode aceitar que outras pessoas influenciem teu esposo ao ponto de tirar teu esposo de casa. Chega no final de semana, teu esposo, você não pode ter um final de semana com o teu marido, porque alguém da família, quando claro que a gente tem que ver se isso acontece sempre, né? Uma vez ou outra, mas toda semana, essa esposa que me relatou, ela já separou uma vez do marido por causa da influência, né, da sogra. Nós lutamos, buscamos, acompanhei ela, o esposo voltou, mas continua, né? Continua a mesma situação. Agora, esposa, você tem que estar também preparada espiritualmente para quando o teu esposo voltar e você saber como agir nessa situação. Não bater de frente com ele, exigir, falar mal da sogra, falar mal do tio, falar mal de seja lá quem for, porque assim você não vai resolver esse problema. Não adianta você falar mal da mãe do seu esposo, porque ele não vai aceitar que você fale mal da mãe dele, porque é a mãe dele. O seu esposo não tem a mesma visão que você tem, porque é a mãe dele. Então o que você tem que fazer? Você tem que orar a Deus, pedindo para que Deus quebre, para que Deus desfaça essa influência maligna que ela tem sobre o seu esposo, sobre o filho dela. Porque isso é uma influência maligna, tá? Tudo aquilo que é usado para destruir um casamento, provocar brigas entre o casal, quando alguém é usada, ela está sendo usada pelo mal. Há uma influência maligna ali. Então nós vamos pedir para que Deus venha tirar essa influência dessa pessoa que usa teu esposo. São várias histórias, né? Eu tenho esposa que o marido abandonou a casa por influência da irmã. Então são várias histórias, mas muitas vezes também porque a esposa ela não tem sabedoria de ir para Deus, né? E fazer o propósito que nós vamos iniciar hoje e crer que você vai estar fazendo o propósito,
Você tem que crer que aquilo que você está pedindo, Deus vai fazer. Vai ser do dia para a noite? Não, não vai ser do dia para a noite. Você vai fazer esse propósito hoje, nós vamos iniciar hoje, durante 7 dias. Durante esses 7 dias, você vai estar plantando a fé, tá? Você vai estar plantando ali, que isso é uma libertação também, porque o teu esposo, ele também, ele é preso a essas pessoas, né? É porque como ele ama, ele confia nessas pessoas, então a influência dessas pessoas acaba colocando ele numa situação que vai prejudicar ele mesmo. Então é uma libertação, entendeu? Então a esposa, ela tem que estar buscando também para que ela tenha entendimento, para que ela não venha bater de frente com o marido, né? Falar mal das pessoas. Não, Deus, como Deus vai fazer, a gente não sabe. Você vai fazer o propósito, o restante é com Deus. Com o passar do tempo, você vai percebendo que teu esposo, tua esposa você vai perceber que aquela pessoa não tem mais aquela influência sobre teu esposo. Entendeu? Deus, ele vai trabalhando, é igual um jejum. A gente tem esposas lá no grupo que ela faz um jejum, eu falo, olha, faz esse jejum durante 7 semanas. Aí ela começa a fazer. Aí passa uma semana, obreira, eu tô fazendo um jejum do jeito que a senhora tá falando e a coisa tá só piorando, não tá acontecendo nada. Eu falei, calma. Quando você faz um jejum, que você entrega o jejum para Deus, um exemplo, 7 semanas, você fez as 7 semanas do jejum, você entregou para Deus as 7 semanas, aquele jejum acabou para você. Para você acabou aquele jejum, mas esse jejum ele continua agindo no mundo espiritual, entendeu? Então, é igual esse propósito, nós vamos pedir para Deus quebrar essa força maligna dessas pessoas que influenciam teu esposo. As 7 semanas vai acabar, você vai começar hoje, vai fazer amanhã, depois você vai fazer os 7 dias. Quando acabar os 7 dias, você já fez o propósito. Só que esse propósito não acabou. Ele continua agindo no mundo espiritual. Entendeu, esposa? Porque Deus, ele é Deus de propósitos. Todo propósito que você faz, Deus recebe esse propósito. Mas muitas vezes a própria esposa, ela impede que Deus trabalhe por causa das atitudes dela. Se ela está fazendo o propósito dos 7 dias, pedindo para Deus quebrar as influências espirituais daquela pessoa, que ela sabe que essa pessoa tem uma influência sobre o marido, é quando ela começa a fazer o propósito, ela tem que fazer e tem que ficar tranquila. Agora, se ela faz o propósito, aí o marido vai lá na casa da sogra, quando volta, você foi lá, sei o quê? Falou de mim, tem certeza que falou de mim. Esse propósito que ela está fazendo não tem resultado, porque ela está fazendo o propósito e ela está tomando a frente de Deus, tá? Então, você tem que ficar tranquila, vocês têm que estar em paz, tá bom, queridos? Então, o propósito está aí, esse propósito vai iniciar hoje à meia-noite, tá bom? Eu vou estar orando também junto com as esposas do grupo, né? Eu também vou colocar também os nomes das pessoas, né? Eu vou pensar, a gente sempre tem, com certeza. Então, eu vou colocar o meu e também vou colocar no papel o nome do grupo e o nome do canal. Para que Deus venha também, para que todas estejam, no caso, na mesma fé, né? Eu vou fazer a oração pedindo a Deus que Deus venha visitar aquelas esposas do grupo e que Deus também venha visitar aquelas esposas do canal ao Deus da restauração. Para que Deus venha visitar essas esposas e Deus venha quebrar essa força maligna dessas pessoas que são influenciadoras, tá? Influenciadoras do mal, né? Tem muitas pessoas que, principalmente familiares, tá? Que é onde Jesus falou, né? Que os nossos inimigos seriam os da nossa própria casa, né? Normalmente são pessoas muito próximas a nós, né? Pessoas que a gente queria que nos abraçasse, pessoas que queria que a gente quer que
que nos respeite, que tenha consideração por nós, e muitas vezes não tem, né? Não tem por vários motivos, inveja, tem sogra que não é feliz, aí vê que o filho é feliz com a nora, aí sente inveja, aí tenta destruir. Tá bom, querido? Meu cachorro tá dormindo e tá